Gostaria de saudar os companheiros que compõem essa mesa, na figura da companheira Giovânia, recém-possada como presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o maior sindicato da categoria bancária do país, para destacar, e coincidentemente, a representação hoje dos bancários da Bahia e Sergipe, aqui na mesa, é feita por um homem e duas mulheres, a companheira Graça e a companheira Ivânia, para destacar um aspecto que eu acho que é importante e que a gente começou a debater hoje, e que isso precisa ser bastante debatido pela categoria bancária, que é o espaço da diversidade, o respeito e a incorporação das companheiras bancárias à luta. Não é uma coisa de menor importância você ter na presidência do maior sindicato da categoria uma mulher. E acho que isso representa também um momento da história desse país. Nós estamos muito próximos de, na República, termos uma mulher presidindo esse país. E estaremos lutando, a CTB, os jornais que vocês viram aí, já está em campo, colocando a questão da eleição de Dilma como uma das tarefas mais importantes para os trabalhadores brasileiros desse ano de 2010. Mas a mensagem da CTB para essa conferência traz também o debate sobre a questão da valorização da categoria bancária. Eu brinquei na conferência da Bahia e Sergipe que, se seguirmos nesse ritmo de reajustes no nosso piso e de reajuste do salário mínimo, no ano que vem a categoria bancária poderá estar recebendo o PIS/PASEP, porque o nosso piso estará inferior a 2 salários mínimos. E essa questão precisa ser um dos pontos, do ponto de vista da CTB, precisa ser um dos temas principais a serem debatidos nessa conferência. O trabalhador bancário, a categoria bancária, que tem uma história na luta dos trabalhadores brasileiros, a categoria bancária que tem a ousadia de estar debatendo nesse plenário um ponto tabu nesse país, que é a questão da reformulação do sistema financeiro, que é a regulamentação do sistema financeiro. Essa categoria, ao longo do tempo, tem perdido o seu status enquanto categoria. Eu não digo apenas o status social, mas principalmente o status econômico. Por isso, nós pensamos que esta campanha salarial precisa ter como eixo central o debate da valorização da categoria bancária, a elevação do piso ao patamar mínimo do DIEESE, reposição de perdas, garantia de auxílio à educação, isonomia para os novos funcionários dos bancos públicos. Nós entendemos também que essa conferência precisa ser também apontar no sentido da unidade do conjunto dos trabalhadores bancários. Nós precisamos, por cima das divergências que temos, trazer todas as centrais, todos os segmentos, todas as correntes políticas que atuam no seio da categoria para uma unidade de ação. A realização recentemente da CONCLAT e a aprovação de um programa mínimo de luta dos trabalhadores desse país é um marco histórico. 28 anos depois da primeira CONCLAT, a classe trabalhadora, às vésperas de uma eleição presidencial, tem a coragem de estabelecer um programa e um plano de lutas para lutar por um novo modelo de desenvolvimento econômico com a valorização do trabalho. Esta é uma questão importante e que esse exemplo precisa ser repetido pela categoria bancária, trazendo os companheiros da CUT, da CTB, da UGT, da Intersindical, buscar os companheiros do Coluta, todos os segmentos, para debatermos durante essa campanha salarial a unidade de ação dos trabalhadores. Por fim, gostaria de, como presidente da Federação da Bahia e Sergipe, deixar um abraço caloroso de baianos e sergipanos. Estamos na expectativa, verdadeiramente, de que a nova geração, como disse hoje o Carlos Eduardo, essa nova geração do sindicalismo bancário possa dar um salto de qualidade. É o momento de ousar, é o momento de avançar, de construir uma unidade de ação, mas acima de tudo, de não pensar apenas no possível, mas mirar muito adiante. Até a vitória sempre, companheiros. Nós estamos aqui para discutir factórias. Agora, não estamos aqui para rebaixar a expectativa da categoria. Precisa espelhar perante a categoria um caminho, aquilo que é real de se conquistar
conquistar mais aquilo que é justo para se conquistar. O índice que nós conseguimos unificar entre a CTB, a Índia Sindical e os companheiros da CSD está composto da inflação, do crescimento estimado da economia, do PIB, 7%, e de um aumento real de 5%. Os companheiros defendem o aumento real de 5%, isso não é nenhum factório. O companheiro que me antecedeu defende que se utilize, da sua conferência defendeu, que se utilize o crescimento da economia como um referencial. Aliás, que tem sido utilizado como referencial pela classe trabalhadora na questão do aumento do salário mínimo. Nós conseguimos, junto ao governo, que o aumento do salário mínimo não fosse apenas a inflação, mas que o crescimento da economia fosse também dividido com os trabalhadores. Companheiros, a rentabilidade dos bancos, a rentabilidade média dos principais bancos desse país nos últimos anos está na faixa dos 14%. E nós vamos reivindicar hoje? Nós estamos então reivindicando aumentar a exploração de mais-valias para a categoria bancária. Porque a rentabilidade é também a questão da mais-valia, da mais-valia relativa. Nós que deveríamos estar brigando pela valorização da categoria, não queremos discutir apenas a inflação. A inflação é reserva zero. O crescimento da economia é 0 a 0. Se nós verdadeiramente queremos aumento real, nós temos que aprovar o índice de 17,96, que conjuga esses fatores e aponta para a categoria a perspectiva de avançar, a perspectiva da mobilização. Essa é a responsabilidade do movimento sindical, e não apenas está procurando, não mais a expectativa da categoria. A expectativa da categoria é construída a partir da luta, a partir da mobilização, e aos sindicatos cabe apontar esse caminho. Por isso, defendemos o índice de 17,96, que abarca a inflação, o crescimento da economia e um aumento real de 5%. Bom, acho que a primeira questão que a gente precisa ter um pouco claro, e eu fui um dos que acompanhou e que já assistiu mais de umas 5 vezes a apresentação do Carlos Eduardo, e observar que é uma discussão que ela tem que evoluir no tempo. Nós estamos hoje em 2010, onde há 8 anos se abriu nesse país uma nova perspectiva, que em que pese as críticas que a gente possa colocar e o funcionamento e os posicionamentos que a gente possa apresentar, mas não há dúvida de que é uma nova página na história do país a partir da eleição do Lula, e nesse sentido que nós precisamos estar discutindo do ponto de vista da regulamentação do sistema financeiro é de acordo com a realidade de hoje, não de acordo com a realidade de 92. Um primeiro aspecto, e aí não temos que levar esse debate, o movimento sindical, através do CONCLAT, se posicionou contrário à independência do Banco Central. Então a palavra independência, o debate sobre a independência do Banco Central, esse já está pacificado no movimento sindical. É verdade que nós temos que enfrentar esse debate dentro do Congresso. Então, aí nós estaremos discutindo qual a tática de atuação dentro do Congresso. Mas do ponto de vista de posicionamento dos trabalhadores, não há a menor dúvida. Esse assunto está resolvido. Agora, nós precisamos também ter uma clareza de que a questão da autonomia, e nós da CTB, tanto a independência quanto a autonomia, para nós não interessa, mas a questão da autonomia ela tem que estar colocada com base na correlação de forças que está posta. Os dois governos, particularmente a primeira etapa do governo Lula, a autonomia do Banco Central foi praticamente total. O presidente, na carta ao povo brasileiro, declinou sobre isso. Eu espero que estarei na primeira trincheira de luta para que o primeiro governo de Dilma, essa questão esteja fora. Porque nós também temos que ter uma outra questão muito clara. A colocar como contradição a regulamentação do sistema, a questão da ação direta do Estado, também, na minha opinião, é falsa. Agora, recentemente, nós temos um exemplo. Há uma legislação que determina que todos os bancos devem botar 65% do que capta em poupança e habitação. Isso não é praticado no mercado. Agora, na crise, o governo diminuiu o compulsório, botou dinheiro no mercado. O que é que os bancos fizeram? Empossaram e botaram na tesouraria. E foi necessário que o Estado intervisse diretamente, através da Caixa Econômica, tirando o presidente do Banco do Brasil, para puxar a redução da taxa de juros e manter o crescimento da economia. Então é preciso, nós defendemos que o Estado tenha mecanismos concretos de atuação, e os mecanismos concretos de atuação são os bancos públicos,
Nesse sentido, não a privatização dos bancos públicos é uma palavra de ordem da década de 90. A palavra de ordem do momento é fortalecimento dos bancos públicos. Essa é a questão central que nós temos que estar discutindo dentro do sistema financeiro. O Estado tem que ter capacidade concreta de atuar. E no que diz respeito à regulamentação, nós temos que apresentar nesse momento uma proposta de regulamentação condizente com o projeto de país que os trabalhadores apresentaram. E penso que o projeto de país médio que nós conseguimos construir foram as resoluções da CONCRAT. Nesse sentido, esse é o projeto que nós temos que apresentar. Agora, obviamente, nós temos que ter a capacidade política de disputar o campo político dentro do Congresso, dentro da correlação de forças, e ver que em determinado momento você consegue maiores avanços e em outros momentos menores avanços. Mas, acima de tudo, o próximo governo tem que ser um governo que dê um passo adiante, que avance no sentido não só de regulamentar o sistema financeiro, mas de controlar o capital parasitário desse país e de abrir perspectiva para um desenvolvimento econômico sustentável com a valorização do trabalho.